Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso programa Mídia e Marketing. Hoje a gente chega ao nosso episódio 233. São 7 anos no ar, no YouTube, no Spotify e na sua TV. Meu nome é Renato Pesotti e hoje a gente recebe a Cat Schroeder, que é CMO da Riachuelo. Cat, obrigado pela presença, é um grande prazer te receber aqui hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui, obrigada a vocês pelo convite. Queria que você começasse falando sobre a Riachuelo, sobre a história da Riachuelo, né? Muita gente não sabe, mas ela tem 80 anos, já a empresa tem 80 anos, e ela nasceu no Brasil, né? Tem mais de 400 lojas espalhadas pelo país. Conta um pouco mais pra gente disso. Você sabe que essa é uma história curiosa, assim, eu vou fazer quase 3 anos de Riachuelo, e quando eu entrei, eu também não tinha essa clareza do tamanho e da dimensão que é, né, a Riachuelo como empresa brasileira. E quando a gente resolveu fazer esse trabalho de marca que a gente está vivendo agora e trazer à tona mais isso, a gente descobriu, inclusive, na pesquisa que a gente fez, que quase 80% das pessoas que foram entrevistadas não sabiam ou não tinham 100% de certeza que a Riachuelo era brasileira. Então, quando a gente olha, é uma potência mesmo do nosso país, né? A Riachuelo é a maior empregadora de moda do país, são mais de 30 mil colaboradores, tem uma história linda no Nordeste, mas também já está no Brasil inteiro, você mesmo falou, são mais de 400 lojas, então é 80 anos de um legado mesmo, que nesse novo momento de marca, inclusive, foi um convite para a gente celebrar. A gente sabe que não é fácil negócios no nosso país, né? Celebrar 80 anos não é para qualquer um, então a gente se orgulha muito disso. Eu queria tocar nesse ponto que você falou da virada de chave no marketing também. A gente teve agora em janeiro mais uma edição do relatório Trust Barometer da Edelman, que ele aponta que as pessoas têm confiado mais nas empresas locais do que nas estrangeiras. Queria que você falasse um pouco sobre essa estratégia de marca de reforçar que a empresa é nordestina, que a empresa é brasileira, que a gente pode fazer moda aqui também, tão bem ou melhor como fora do país. Eu acho que quando a gente olha, e eu sou brasileiríssima de coração, de alma, eu acho realmente a nossa cultura a melhor que tem, assim, eu realmente celebro o Brasil, isso é uma coisa minha de vida. Mas quando a gente olha hoje, eu fico muito feliz de ver que o Brasil tá bombando mundo afora, tá super no hype. Mas eu falo muito pro meu time, quando a gente estava nessa construção, que pra gente o Brasil é hype há 80 anos, porque a gente escolheu esse Brasil nas horas boas, nas horas não tão boas, né? E quando a gente para olhar pro brasileiro, a gente tem tanta coisa incrível aqui no nosso país pulsa e vibra, cores, texturas, todos os elementos possíveis. Mas, curiosamente, aí na moda, inclusive mais ainda, sempre pareceu que tudo que vem de fora é mais legal. Sempre pareceu que lá fora tudo que acontecia era interessante e aqui no Brasil a gente não tinha repertório. E, na verdade, a gente tem artistas maravilhosos, a gente tem talentos em todas as esferas no nosso país. E que bom que está acontecendo esse momento de celebrar. Quando a gente olha para a história da marca Riachuelo, isso já faz parte do histórico. Então, quando a gente olha para esse novo momento de marca, de celebrar esse Brasil e contar mais a nossa história, eu tenho a sensação que é, na verdade, a gente decidindo abrir as portas de um trabalho que sempre existiu, da porta para dentro, mas ele não era colocado da porta para fora. E que a gente consiga, nesse momento, fazer um convite a todo brasileiro, no final das contas, que a gente se orgulhe mais da nossa cultura, das nossas histórias, que a gente celebre, de fato, todas as nossas artes. Tem muita coisa rica aqui. E não quer dizer que lá fora não tem. É óbvio que a gente continua se abastecendo das tendências que acontecem, a gente continua olhando para o mundo. Mas existe um craft brasileiro, um olhar que só quem é daqui sabe. Seja pelo formato de corpo que o brasileiro tem quando a gente fala de moda, seja até da matéria-prima, né? Quando a gente fala que um mesmo produto não vai estar vendendo no Sul e no Nordeste igual, porque as temperaturas estão muito diferentes naquele contexto. Então, isso é entender de Brasil, isso é ser múltiplo. Então, a gente é nascido no Nordeste, tem a nossa fábrica lá, que é, inclusive, o maior polo têxtil fabril da América Latina,
mas a gente também olha para esse Brasil como um todo, né? Então, mais de 400 lojas espalhadas no país. A gente quer fazer esse convite de celebrar um Brasil que é real, que é plural e que é muito diverso. E quando a gente olha para nossa marca abraça muito isso. São diferentes públicos, tem moda para muita gente, então fazia todo sentido a gente abrir as portas da nossa casa. E como que vocês têm trabalhado, vocês têm feito para colocar essa comunicação da porta para fora? Porque hoje se fala muito em regionalizar a comunicação, né? Falar com o sul de forma que os gaúchos, que os catarinenses, que os paranaenses entendam. Levar para o norte com outro aspecto, com outro formato. Como vocês têm trabalhado numa empresa tão grande, né? Que alcança o país todo? Eu acho que quanto mais próximo você consegue ser do seu consumidor, claramente melhor você tem resultado, seja de afinidade, de engajamento. Não estou falando só de vendas, né? As vendas acabam sendo consequência. Sempre é mais difícil para uma marca nacional conseguir desenvolver esse olhar, né? Então, eu acho que o regionalismo nas marcas grandes, ele precisa ser intencional. E quando eu falo que ele precisa ser intencional, ele também precisa ser verdadeiro. Então, não adianta eu estar aqui sentada no escritório de São Paulo e achar que a minha interpretação dos estados ou das culturas ela é real. Eu preciso me aproximar de quem realmente vive aquela cultura, aquele contexto. Então, eu acredito muito no marketing regional em geral. Eu tenho um histórico longo, inclusive, de regional na minha vida passada. E hoje a gente vem trabalhando para fazer a marca sair, principalmente desse eixo, enfim, Rio-São Paulo, que é o mais natural, mas fazendo isso através de bons parceiros, de pessoas certas. Então, vou te dar um exemplo. Antes, poucos meses atrás, não estou falando antes. Antigamente falava atrás. 3 anos atrás. Antigamente, né? 3 meses. Exato. Antigamente, nos meses que passaram, a gente veio se preparando nessa virada de marca para esse momento, mas a gente estava habituado. Grande parte dos nossos eventos, quando a gente fazia lançamentos, eles basicamente aconteciam em São Paulo. A gente sabe que muita coisa acontece aqui e tem um mundo pulsante em São Paulo. Mas, por exemplo, os últimos 2 lançamentos de collabs que a gente fez e de produtos específicos, a gente já fez eventos regionais, a gente já foi para 8 regiões diferentes, com parceiros regionais, com mídia regional, com influenciadores e creators regionais. E o resultado que a gente teve é fenomenal, é inclusive melhor do que o resultado que a gente tem, por exemplo, em São Paulo, porque é exatamente isso, né? As regiões, elas têm sede de pulsar também e ver as coisas acontecendo, e o nosso Brasil é muito grande. Então, acho que tem essa tratativa do regionalismo que não pode ser de uma pessoa que está sentada em São Paulo querendo interpretar o que é esse Brasil. São muitos Brasis dentro de um Brasil só, então tem que ter cuidado, tem que ter cautela e tem que ter profundidade. E aí, claro que existem diferentes caminhos, né? Então, a gente, como uma marca brasileira, e com a capilaridade que a gente tem a parte de ativar através dos nossos próprios canais, dos nossos eventos. Tem um lado de uma marca que é incrivelmente brasileira, ela também precisa viver o que é incrivelmente Brasil. Então, a gente está no Carnaval, a gente está no São João e está em futuros eventos regionais, também não desses tão grandes, mas que são relevantes para as regiões. A gente acabou de lançar o que a gente chamou de Riachuelo Lab, que é um laboratório de curadoria de artistas múltiplos no Brasil inteiro, que podem vir e nos emprestar a sua arte, seja para produtos, seja para campanhas, seja para outros olhares. Então, como é que a gente também sai do óbvio e usa o tamanho que é a Riachuelo para ser essa plataforma de impulsionar pessoas que talvez, se não for assim, não tenham a oportunidade de ter um palco e uma visibilidade do tamanho que é. Então, a gente tem esse laboratório, ele já está acontecendo, ele começou no Nordeste por ser a nossa casa, a gente já está com 6 artistas fazendo um trabalho em parceria com a gente, que culmina num grande desfile no Nordeste nos próximos meses, e futuramente coleções e outros desenhos. E a gente também decidiu criar uma van, que é a nossa Riachuelo na Estrada, que roda o Brasil inteiro e o Brasil não óbvio, para entender um pouco mais o que é a moda e como que as pessoas respiram a moda em cada uma das regiões. Então, a gente usa de diferentes artefatos e ferramentas para se aproximar genuinamente e aprender
Porque não tem como, né, a gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho a minha van dizendo que o pessoal de Natal tá usando esse tipo de moda, tá gostando desse tipo de estamparia e tá frequentando os rolês com as amigas nesse mood, isso alimenta muita coisa na minha cadeia, seja de olhar até a disposição da loja, de como eu desenvolvo o produto. E é muito diferente do que, por exemplo, está acontecendo em Florianópolis. É outro comportamento. Então, a gente tem uma van rodando o Brasil também como um grande laboratório de moda. Legal. A Tatiana Ponce, de Natura, que a Natura até parece um pouco Riachuelo, né, na maneira que vocês falam, na maneira que vocês tratam o Brasil, ela contou pra gente que eles ganharam quase 500 mil clientes em um ano, patrocinando festivais menores, ativando festivais menores. A Natura, assim como a Riachuelo já teve Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, todos esses festivais grandes, eles estão, assim como vocês, mas também tem olhado para esse Brasil, talvez, paralelo, que seja deixado de lado, né? Queria que você falasse um pouco sobre como é estar presente, como é receber essas pessoas também, falando, olha, que legal, o Riachuelo está patrocinando o festival que é nosso, que é da nossa casa aqui, e como vocês têm levado isso para as collabs, como você falou. O que hoje é mais decisivo para participar de uma colaboração hoje com a marca? Que vocês têm olhado muito, têm chegado muita coisa, ou cada mês é uma emoção diferente? Como que funciona? Acho que vou te responder primeiro esse pensamento das grandes plataformas ou menores, né? Eu acho que a gente, como marca, precisa entender em que contexto cabe cada uma das conversas. Então, sim, a gente esteve, né, nos festivais recentemente, e recentemente a gente estava com o Pool, né, que é a nossa marca de jeanswear, que tem muita expressão, que está vindo para fazer um convite desse público até mais jovem, que usa o jeans e o streetwear em geral para se expressar, né? Então, os festivais conversam muito com esse lado também, e a gente levou uma marca, não necessariamente é sempre a mesma estratégia. Por outro lado, quando a gente fala até de conexões regionais, de eventos regionais, a gente fez Caruaru e fez um São João num estilo festival, junto com o João Gomes, e fez esse movimento ser itinerante, que era totalmente outro contexto, no guarda-chuva de Riachuelo e não de Pool, né? Então, quando a gente olha para as estratégias, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado de não achar que tudo cabe para todo mundo. E não é pelo nosso tamanho que é por isso que a gente vai lá e abraça grandes movimentos. Assim, eu genuinamente acredito que a gente precisa cada vez mais entender onde está o nosso público e qual é o tipo de conversa que a gente consegue provocar. Então, quando a gente fez, por exemplo, os movimentos de São João, a gente teve mais de 20%, 30% de crescimento de conversas orgânicas, afinidade com a marca naquele período, pelo simples fato, e não tão simples, de estar lá, genuinamente conectado com a identidade que fazia sentido, com o público que fazia sentido. Então, eu vejo esse caminho como boas alternativas, mas não uma alternativa única ou óbvia. E quando você fala do nosso universo de collabs, né, acho que a frente de Riachuelo, nessa frente de collabs, são mais de 70 colaborações. Quando a gente vai para reconhecimento de marcas no universo de colaboração, a Riachuelo desponta em primeiro lugar, dado o histórico, mas hoje em dia está super em alta. A gente vê inúmeras marcas, das pequenas às maiores, convidando outros universos de colaboração. Para a gente, as colaborações elas precisam ser inegociavelmente uma via de mão dupla. Assim, a gente precisa, seja aprender, absorver, evoluir com quem a gente está convidando em algum contexto, que normalmente é algo que a gente não tem dentro de casa, e que a gente consiga ser uma plataforma de visibilidade, que a gente consiga ser um bom parceiro de negócio também para quem está trabalhando com a gente. Então, existem diferentes estratégias. Claro que tem muita gente que chega até nós e a gente tem um time que faz essa curadoria. A gente fez colaborações, por exemplo, com artista que nos encontrou rodando no Seridó, quando a gente estava conhecendo uma plantação de algodão, nos entregou um quadro e falou: meu sonho é um dia fazer alguma coisa com a Riachuelo. A gente olhou aquele quadro, era uma arte tão linda. A gente falou: por que isso aqui não está nos nossos produtos? E isso culminou numa colaboração. Até colaboração de marcas que são mais de nicho, mas são interessantes para a gente, porque também aproximam públicos, né? Ou a gente empresta público e eles nos emprestam. Então,
Não existe uma única vertical, mas no final das contas, o nosso grande objetivo é celebrar talentos brasileiros dos mais diversos tamanhos, universos. Não tem nada a ver só com a moda, necessariamente. A gente consegue hoje transpor grafismos, artes, olhares. A gente já transpôs cerâmica para roupa, né? Então, eu acho que também tem um quê de conseguir brincar com a criatividade. As colaborações não óbvias, elas são muito legais, porque elas acessam o imaginário do público, do inesperado, e de um produto que você nunca mais vai ter. Porque, no final das contas, eles só existiam naquele momento. Eles acabam, muitos acabam rápido. A gente recebe brigas, xingões, mesmo que a gente avise e fale. São colaborações exclusivas. Às vezes o público não acredita e fala, eu tenho certeza que eles guardaram alguma coisa e daqui a pouco vem. E aí, quando não vem, é briga, as nossas redes sociais recebendo todo tipo de comentário. Mas acho que faz parte também desse universo de gerar um desejo de exclusividade, de algo que é único. Dentro dessa história que você falou de exclusividade, você também abordou um pouco a questão do preço. Queria que você falasse um pouco sobre essa competição com as marcas de fast fashion. Quando elas chegaram no Brasil, principalmente as chinesas, rolou aquele desespero, né? E agora, as marcas brasileiras, as marcas que a gente está acostumado aqui vão fechar, vai virar tudo marca chinesa. E é exatamente o contrário quando você traz um exemplo desse de exclusividade, de uma coleção que acaba rápido. Tem espaço para todo mundo no final das contas, né? Queria que você falasse como que também vocês têm trabalhado para chamar a atenção do consumidor, já que hoje a gente recebe milhões de estímulos todos os dias e às vezes nem presta atenção, né? Como a gente brincou com a Dani Caxixa aqui há pouco tempo de Ambev, a gente às vezes não sabe se é cerveja da Ambev, se é da Itaipava, se é da Heineken. E na marca, principalmente de moda, a gente também... Às vezes a gente entra numa loja e acha que está numa outra, né? Na farmácia também acontece isso. A gente entra na Raia e acha que está na Drogasil. Como que vocês têm feito para chamar a atenção do consumidor que sim, ele está usando está comprando da Riachuelo, que aquilo é mais importante para ele? Primeiro que eu realmente acredito que tem espaço realmente para todo mundo e que uma concorrência, quando é leal, saudável, justa, ela também nos impulsiona, porque um vai puxando o outro e vai fazendo a gente ser melhor. Acho que a gente não tem uma cultura de olhar para o retrovisor, mas a gente tem uma cultura de ficar vigilantes e sempre antenados com o que está acontecendo. Mas a gente tem um plano muito claro do que a gente é e de onde a gente quer chegar. E, para mim, por isso o trabalho de marca é tão importante. Porque ao definir quem você é e o que você quer ser, existe uma cadeia que trabalha para isso. E falando em cadeia, a gente é um grande ecossistema, né? Uma cadeia integrada única. A gente tem fábrica, a gente produz, a gente tem as lojas que são operações próprias, a gente tem a nossa própria financeira. Então, realmente, a gente tem uma vantagem competitiva que, se a gente souber trabalhar muito bem, nos diferencia. Quando você fala o que a gente faz para que o consumidor diferencie, realmente, assim, os universos são próximos. E aí, acho que existe um trabalho de cada vez mais você conseguir construir, seja na sua narrativa de produto, na sua narrativa de experiência, na sua narrativa de marca, experiências e contextos que sejam memoráveis e, idealmente, te tornem ou únicos ou com uma lembrança mais relevante na cabeça do consumidor. Então, por exemplo, recentemente, a gente lançou produtos que até então, no universo fast fashion, não era tão falado, com muitos atributos de tecnologia, mas com um preço que cabe no bolso do consumidor. Então, você tem o desejo, você entende a relevância desse produto hoje no mercado, mas você fala, cara, tem o papel de te entregar uma escolha inteligente, é um produto bom que você deseja e cabe no seu bolso. Isso, automaticamente, ele usa, ele gosta e ele volta. Ele fala, eu sei que na Riachuelo tem um produto que eu confio. Então, você pode construir isso através de produto, você pode construir isso através de uma boa experiência de loja, que acho que é um trabalho grande de todas as varejistas, principalmente fast fashion, que trabalham com metragens tão grandes, é um desafio a experiência sempre em loja. A gente recentemente lançou a nossa pop-up aqui em São Paulo, em Pinheiros, que é exatamente o ensaio do novo modelo do que a gente vai fazer de rollout para esse ano, exatamente nesse olhar. Assim, eu preciso ter melhores jornadas, melhores experiências para que o consumidor queira voltar. E ele sempre queira voltar para a minha loja. E claro que no momento que você começa a construir atributos de marca
que falam com o consumidor, seja por proximidade, por conexão cultural, seja porque você conta a sua história e na hora de você decidir se você quer comprar de uma marca que emprega mais de 30 mil brasileiros ou se você quer comprar de uma marca chinesa, você tem um propósito por trás de estar fazendo essa escolha. Então, não acho que é uma única vertical, é realmente algumas e todas precisam estar em bastante sinergia, porque se você trabalha bem uma, está lá trabalhando bem a marca, você não está trabalhando em conjunto o produto, isso em algum momento vai dar um choque. Então, esse é o nosso compromisso, tem sido o nosso trabalho dia após dia. E eu realmente acredito que isso, quando bem orquestrado, automaticamente o consumidor, às vezes até sem nem perceber, ele já está escolhendo aquela marca de novo e ele já está voltando na loja mais uma vez. Ele não precisa saber explicar, ele só precisa ir. Ele precisa ir, precisa comprar. Também não adianta, não adianta, às vezes, você ter todo esse trabalho... fazer com que o consumidor queira comprar e aí ele chega na loja e não tem o produto, né? No final das contas, não vale nada. A jornada está quebrada. Porque ele acaba antes da hora, a jornada, né? É difícil. Exato. Então, o controle vai desde o sonho e do que a gente planeja até garantir para nós, né, que a transação foi bem sucedida, idealmente com o nosso cartão Riachuelo, e que a gente faça esse acompanhamento desse consumidor do início ao fim. Legal. O preço ainda faz muita diferença. A gente hoje vive num mundo que se fala muito sobre sustentabilidade, sobre economia circular, mas quando você coloca muita tecnologia ou quando o produto é muito sustentável, acaba ficando mais caro, né? Na grande parte das vezes. As pessoas, elas têm olhado para isso com mais carinho, ou a gente percebe que depende muito da época do ano, depende muito, às vezes, até do dia do mês, né? O que você acha? Eu entendo que existem diferentes públicos. E tem um público que está mais maduro e mais pronto para enxergar um tipo de valor agregado que te permite falar, bom, vou investir 10, 20, 30 a mais porque eu vejo um propósito, eu percebo algo de diferenciação. E eu acho que a gente também vive num país que tem gente que está negociando muita gente está ali negociando todos os dias com o bolso e precisa fazer uma transação que caiba no seu bolso. Para mim, no final das contas, de uma maneira ou de outra, o que o consumidor quer é se sentir inteligente. Ele quer sentir que ele está fazendo uma compra que vale a pena. E aí, esse vale a pena, muitas vezes, vai ser vale a pena o preço pelo preço, é 100% transacional, porque eu preciso arrumar isso aqui no meu guarda-roupa e tá faltando esse produto e eu comprei o mais baratinho e eu consegui comprar 3, eu fui muito inteligente por isso. Ao mesmo tempo, uma pessoa que fala, eu valorizo muito uma boa camiseta preta, que mesmo se eu usar várias vezes, essa é a minha camiseta de lei e por isso sei que essa tem esses atributos que garantem mais durabilidade, que garantem respirabilidade, que tem antiodores, para mim é importante, e por isso eu pago um pouco a mais. Então, no final das contas, é como o consumidor se sente inteligente. E aí isso é uma régua muito grande entre o preço por si só, que continua muito importante, e tem momentos ainda mais importantes. Tem gente que espera esses momentos-chave do varejo para encher a sua cesta. Assim como acho que o consumidor está cada vez mais aberto a receber ofertas de coisas legais, de coisas diferentes, porque ele está antenado, é isso que você falou, assim, todo mundo hoje descobre, seja o que é tendência, o que é informação, ao mesmo tempo. Tá tudo nas telas, na palma da mão de todo mundo. E tem muita gente que quer saber quem vai ser, inclusive, a primeira marca que vai me dar essa melhor solução. E a gente trabalha para que a gente seja a marca que dá de primeira essa melhor solução. Pode comprar uma camiseta por 30, mas pode também comprar uma camiseta por 200, né? A pessoa, ela faz essa opção mesmo. A gente viu uma sequência de bons resultados financeiros da marca nos últimos anos. Queria que você falasse do ponto de vista da comunicação e do marketing, como que isso afeta o seu dia a dia? Porque, querendo ou não, a empresa vem vendendo mais, vem tendo resultados melhores, rola uma pressão de que isso precisa continuar acontecendo. Dá para continuar acontecendo? Como que isso aí o pessoal vira para o marketing e fala, ó, agora vocês têm que se virar. Como que é trabalhar com isso também numa empresa tão grande hoje em dia? Essa resposta... É a mágica de $1 milhão. Fiquei aqui pensativa. Eu acho que quem vive no varejo já entende que a dinâmica é sempre essa. O varejo não para, né? Falar que tem respiro, falar que... só tem momentos que piora mais ainda, mas o varejo é essa intensidade. É muito feliz quando você está num momento tão bom
né, de uma toada como a gente tem vindo há 9 trimestres de evolução de negócio, de evolução de marca, agora de novo modelo de loja, esse ano num ano de retomada de abertura de loja. E fica toda vez... Acho que sempre fica mais difícil, né? Porque primeiro você sonha em virar marca, e aquele parece o grande marco, e é um trabalho de grande responsabilidade fazer isso. No momento que a gente fez, que é agora, recente, tem 45 dias que realmente tudo isso aconteceu, a gente já está na nova fase. E essa nova fase já vem com um plano que não é de um ano, né? A gente entende que uma virada de marca não acontece do dia para a noite, ela demanda muita consistência, muita coerência, muitos pontos acertados para você construir o que você quer no imagético. Mesmo sendo uma marca de 80 anos, você está lá com vários referenciais que já existem, que estão no bagageiro de todo mundo e que você vai construir colocando novos elementos. Então, eu realmente falo assim, que o marqueteiro ele tem que ter uma autoestima gigantesca própria, todos os dias se motivar. A vida do marketing muitas vezes é assim, se deu certo, é porque o produto realmente é muito bom e daí o produto vendeu, não foi o marketing que acertou, mas se dá errado, muitas vezes é culpa do marketing que não fez bem feito. E a gente precisa abraçar isso e falar, bom, que a gente vai fazer diferente. Então, o estímulo da criatividade, do não se conformar, precisa ser uma disciplina constante. Essa sensação de agora que eu fiz, eu vou sustentar, rapidamente morre na praia. A gente não tem esse respiro. Então, o nosso plano, ele considera aí os próximos, pelo menos, 3 a 5 anos. Esse ano de 2026 é um ano muito determinante, porque a gente acabou de virar a chavinha, então a gente precisa ser consistente no que a gente se propôs. Mas acho que faz parte de todo mundo que trabalha com marketing. Você acorda e dorme pensando o que você faz diferente, como é que você pensa diferente. E não essa inovação que precisa ser sempre extremamente disruptiva, tecnológica. Eu acredito que existe inovação quando você repensa processos, quando você revisa modelos que você está acostumado a fazer e você decide fazer uma jornada diferente. E essa jornada, curiosamente, te dá resultados também diferentes. Então, é um exercício constante, não dá para parar. A Dani Dantas, da WGSN, teve aqui no programa no final do ano passado e uma das coisas mais bacanas que ela falou é que consumir nos faz sentir pertencentes. Muito se fala que a gente pode entrar numa era desse consumo em breve e tal, mas ela não acredita nisso e eu, né, do alto dos meus 230 programas também não. Queria que você falasse como que é levar isso para o dia a dia da marca, como que é fazer com que as pessoas se sintam pertencentes a alguma comunidade, a uma turma, usando a Riachuelo, usando uma roupa da Riachuelo no dia a dia. Eu acredito que esse é um trabalho que a gente precisa fazer e evoluir diariamente. Eu acredito muito que esse movimento de criação de comunidades que trabalham em espaços bem menores, mas dentro do seu círculo exercem grandes influências, é muito potente. A gente tem hoje um programa de afiliadas que são parceiras da nossa marca, que no seu universo de influência tem uma voz muito relevante e faz com que as pessoas, né, queiram comprar o que elas estão usando e acreditem muito na recomendação. Então, acho que tem alguns canais que a gente precisa cada vez ativar melhor e entender o contexto de mundo que não está nesse macro. Eu vou olhar para os meus mais de 16 milhões de seguidores em toda a rede e vou acreditar que se eu fizer um movimento eu estou criando uma comunidade? Não. É impossível, ao meu ver, acreditar que a gente consegue fazer isso pelo nosso perfil de marca, de negócio e o tamanho que somos. Então, para mim, a gente precisa usar através de comunidades menores, boas pessoas e parceiros, sejam porta-vozes, embaixadores, pessoas que estão construindo o futuro dessa marca com a gente, para exercer influência nos mais diferentes grupos. Até porque a gente é forte em colaborações, como a gente é forte em moda feminina, como a gente tem o masculino, como a gente tem o moda praia, como a gente tem o infantil. Como que a gente vai dizer que existe um único universo que fala com todos esses da mesma maneira? Entendo que é um compromisso de qualquer pessoa hoje que trabalha com marca, com marketing, entender cada vez mais.
né? Como todos esses algoritmos, no final das contas, se comportam, como é que você constrói relevância num mundo que todo mundo também está tentando fazer isso. E como marca, eu sempre digo, né? Assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Dá para abraçar muitos mundos. Não existe uma única fórmula de sucesso, mas existe uma fórmula que precisa funcionar para você. Você precisa ter essa clareza. Então, atirar para todos os lados, eu não acredito. Para mim, eu prefiro um exercício de mais foco e consistência ao longo do tempo. Aí eu acho que você cria boas relações, no final das contas. E boas relações, elas nascem através de confiança, de credibilidade, de você ser, de fato, um parceiro. Essas coisas que são muito esporádicas, todo mundo faz, mas no final das contas o residual é baixo. Então, como que a gente olha para a nossa marca nas relações que são mais longevas, que são mais verdadeiras e que são construídas a várias mãos no final das contas. Não é a gente impondo o que a gente quer falar no momento que a gente quer falar. É entendendo o que essa comunidade busca e respira e como que a gente se coloca nesse contexto. Cat, eu queria te agradecer pela presença, te desejar muitas vendas, que às vezes isso é o que importa também. Muita peça na rua, muito collab bacana, muita linha esgotada antes da hora, que o pessoal continua reclamando lá na rede social que acabou a coleção antes da pessoa conseguir comprar. Obrigado pelo tempo. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada pelos desejos, que assim seja. Trabalharemos muito para isso. É isso aí, pessoal. A gente tem mais de 230 entrevistas com executivas e executivos contando boas histórias sobre publicidade, sobre marketing e sobre comunicação. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Valeu e até mais.